Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos finalizar a parte da persistência de dados da nossa calculadora de MC que a gente está fazendo utilizando aí o paradigma orientado a objetos. E a persistência a gente está utilizando aí o armazenamento local, que é o Local Storage. Então eu fiz algumas pequenas modificações para que a gente possa prover recursos para editar e atualizar. Então nós tínhamos um formulário com nome, idade, peso, altura e um botão calcular e uma listagem abaixo que aparecia após a gente clicar no botão calcular. Para a gente poder editar, a gente precisa fazer tanto a edição como a exclusão, a gente precisa ter uma referência numérica única que identifique cada uma das informações. Então no caso, na listagem de pessoas, o que vai identificar elas vai ser um ID, é um código numérico basicamente, que pode ser um código sequencial, ou um código gerado automaticamente por uma lib, ou mesmo pela sua própria base de dados, utilizando lá recursos de autoincremento. Então aqui no caso, como o local storage ele é um array na prática, então em todo array tem uma posição. Então a gente vai usar essa posição como o ID de identificação dos elementos. Então para isso, no nosso formulário eu fiz um ajuste, eu adicionei o campo ID. Então lá no nosso arquivo index.html, eu coloquei um novo elemento dentro do nosso formulário, que é o ID pessoa, do tipo number, basicamente um campo para a gente poder ter a informação do ID. Só que ele estará com status disable, por quê? Porque ele tem que ficar desabilitado, porque em nenhum momento a gente vai precisar digitar manualmente o ID lá em cima. A gente até poderia prover isso, mas eu achei interessante deixar um ID também lá para baixo para a gente poder digitar, e não esse aqui. Além disso, lá no nosso formulário, se você for observar aqui embaixo, abaixo do botão calcular, eu criei uma interface aqui visual, né? Não é uma interface orientada a objetos, é uma interface visual, na qual a gente faz uma interação com o usuário. Digite o ID para apagar ou editar. Então, se eu tenho uma listagem de pessoas e eu vejo que o ID é isso aqui, então eu sei que eu tenho que digitar algum desses números. Então, por exemplo, se eu digitar 0, eu posso clicar no botão editar, que eu vou ter uma ação, ou eu posso clicar no botão apagar. Então, se eu clicar em apagar, eu vou ter uma interação com uma janela modal, que eu coloquei aqui no nosso código. Se eu disser sim, ele vai apagar. Se eu disser não, ele não vai apagar. Então, se eu for lá e apagar, eu posso também fechar a janela sem problema. E se eu clicar em 0 e editar, ele vai carregar o ID lá em cima e os dados para que eu possa fazer a atualização. E se eu clicar em calcular, ele vai fazer a atualização aqui para a gente. Ele pode até aparecer um dado que não tem. Então, se eu colocar lá um ID que não é válido, mesmo assim ele pode aparecer o ID lá em cima e ele pode carregar ou não a informação ali em cima. Então, a gente tem essa parte de modificação aqui no nosso código e essa modificação aqui também. Então, aqui no nosso HTML, lá na parte de baixo, abaixo do botão calcular, eu coloquei o código da janela modal, aqui pra gente. Esse código vai estar junto com os arquivos que geralmente eu coloco aí em anexo para vocês. Criei o código para a gente trabalhar a parte de edição e apagar. Aqui, na prática, eu criei uma divisória chamada forma apagar editar e dentro dela eu coloquei aqui um título H2, coloquei um formulário para a gente poder ter aqueles dois botões de interação. Eu também fiz um CSS, uma modificação tanto para a janela modal como para esses botões aqui. Então eu tenho um botão chamado BTN apagar, eu tenho um campo chamado ID, que é o que a gente vai usar para edição, e eu tenho um campo chamado BTN editar. Isso antes da nossa área ali de dados, que é a nossa tabela onde aparecem os nossos conteúdos. Daí, para que a gente possa trabalhar tudo isso, eu coloquei em princípio aqui dentro do nosso arquivo main.js a parte de seleção e manipulação e uso desses recursos. Eu selecionei o nosso form apagar editar, eu selecionei o nosso btn apagar, eu selecionei o nosso btn editar, para poder colocar escutadores de eventos. Então, para o nosso formulário, eu fiz a prevenção do comportamento padrão, ou seja, quando eu clicar nos botões, quando eu tiver uma submissão, ou seja, os botões são do tipo submit, então se eu clicar neles, eu não quero que o formulário seja enviado, né? Eu até falei isso em vídeo anterior, submitado, né? Que é submetido, correto. Então, eu não faça a submissão do arquivo, que é o envio dele. Então, vai ficar na página, não vai ter refresh. O botão, que é o btn apagar, quando a gente tiver um clique, eu quero que sejam feitas as ações que estão descritas aqui abaixo, na prática. Então, tem aqui até um event que não está sendo utilizado. Isso aqui eu posso tirar sem problema. Salvar para confirmar. Então, quando eu for apagar, eu basicamente preciso pegar o value do ID que está sendo passado para poder fazer a ação. Então, a partir desse value do ID que a gente informa, eu vou
passar ele para a minha janela modal, para eu perguntar para o usuário, deseja apagar o registro? Aí eu coloco o número. E daí eu chamo um evento de clique especificamente. Na nossa janela modal, a gente tem os botões sim e não. Então, quando a pessoa clicar no sim, eu quero que seja chamado lá do nosso controller um método apagar passando o ID do elemento que a gente quer apagar. E depois eu quero que a nossa janela modal seja fechada. Então, se eu clicar no botão sim, eu de fato vou apagar. Tá? Se eu clicar no botão sim, de fato eu vou apagar. Se eu clicar no botão não, só vai fechar a janela, porque eu tenho interação para isso também. O nosso BTN Editar tem aqui as especificações bem semelhantes. Então eu vou ter aqui um scroll da minha página, eu faço um scroll lá para a parte de cima, para que quando o usuário clicar no botão editar, a página role para cima, para que ele fique com o foco ali no formulário e não na tabela lá embaixo. Coloco o foco no primeiro campo, que é o campo de nome. O value do ID passa a ser o ID que a gente passou lá inicialmente, quando a gente fez a busca. E aqui a gente tem algumas manipulações que é só para a gente poder definir o value, né, do ID da pessoa, depois para apagar o de lá de baixo. E para eu poder editar, eu preciso buscar os dados da pessoa. Então, aqui na linha 68, eu estou fazendo a busca dos dados da pessoa. Então, eu crio uma variável no qual eu chamo o nosso controller, uso o método buscar por ID, passando o ID que estava lá na caixinha do nosso formulário. Aqui dentro vai ficar a pessoa que foi encontrada. Então, se eu tiver uma pessoa encontrada, aqui eu faço uma desestruturação. Como pessoa é um objeto e ele vai vir com todos os atributos, que é o underline nome, underline idade, underline peso, underline altura, underline IMC e underline classificação, eu faço aqui uma desestruturação para poder facilitar o preenchimento da chamada que eu tenho aqui abaixo. Senão eu teria que colocar pessoa, ponto, underline nome, pessoa, ponto, underline idade. Então iria ficar muito maior essa parte aqui da instrução. Então essa linha aqui, 72, é uma linha de desestruturação. Então aqui, se eu tiver uma pessoa, ou seja, se eu localizei uma pessoa, eu posso editá-la. Então eu chamo lá do meu controller um método chamado preenche formulário, passando os parâmetros principais, que é nome, idade, peso e altura. Com base nesses dados eu posso construir, ou seja, criar uma nova pessoa. Então os botões funcionam basicamente assim. Então o apagar chama do nosso controller o método apaga e o editar chama do nosso controller o método busca por ID e preenche o formulário. Depois que eu preencher o formulário, mudar lá as informações que eu quero, quando eu clicar no botão calcular, ele vai fazer a atualização. Mas como é que ele sabe que ele tem que atualizar e não criar uma nova pessoa? Eu fiz uma mudança lá no nosso método adiciona, que está dentro do nosso controller. A gente vai ver já já sobre isso. Os controles da nossa janela modal eu coloquei todos aqui, só que observem, toda a parte visual é responsabilidade da Vue. Então depois a gente pode pegar essa parte de responsabilidade do que é para ser gerado visualmente e encapsular tudo isso em classes e em controles relacionados à nossa Vue. Então depois a gente pode fazer isso sem problema. Então eu criei inicialmente aqui uma função que é Open Modal, que é para abrir a janela modal, que, ou seja, que é para tornar a nossa janela ativa em tela e para exibir uma mensagem que a gente vai passar. Eu criei aqui a função Close Modal, que é basicamente para poder fechar a janela modal, e eu coloquei aqui escutadores de eventos, tanto para o botão fechar lá da janela modal, como para o botão não. Então se eu clicar no botão não, ele vai fechar a janela. Se eu clicar no xizinho, que é o botão fechar da janela modal, ele vai fechar. Então é como a gente viu lá. Se eu colocar aqui 0, apagar, tanto no não como no fechar, eu posso fechar a janelinha. Então se eu vier aqui, ele sempre fecha a janelinha. Então nós vimos aqui a parte visual do que foi feito de alteração. A gente precisa ver lá no código onde isso foi alterado. Então aqui na nossa main eu coloquei alguns códigos só para poder facilitar o processo de interação com essa nossa parte visual. Depois a gente pode melhorar isso, depois a gente pode otimizar isso, pensando em como implementar isso na parte da Vue. Lá no nosso controller, o que nós temos de modificação? Então nós já vimos que foi feita a importação do nosso repositório, que foi criado e visto na aula anterior. Então nós temos aqui o Pessoas Repository, que é uma simulação de uma base de dados. De fato, isso aqui não é um banco de dados com uma persistência grande como MySQL, Postgre ou afins. Mas a gente tem aqui um exemplo de como funciona a ideia do que seria criar um armazenamento de modo persistente. Então você cria uma base de dados, cria uma estrutura de dados, que seria equivalente a uma tabela,
e você armazena essas informações. Você coloca informações lá dentro, você edita, você apaga, você consulta. Basicamente seria isso. Então no nosso Pessoa Controller, eu tenho aqui, no nosso método construtor não tenho mudança nenhuma, são as mesmas partes de código como nós tínhamos visto na aula anterior. Então deixa eu dar uma recolhida no código aqui. No nosso método adicionar é que eu tenho modificações. O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar se ao clicar no botão calcular, a pessoa está criando uma nova pessoa ou se ela está editando. Como é que eu vou saber se está adicionando uma nova pessoa, criando uma nova pessoa, ou se está editando uma nova pessoa? É se ela tiver um ID. Se tiver um ID preenchido lá em cima, então eu estou em modo de edição. Se não tem um ID, significa que eu estou no modo de criação. Então eu faço essa verificação. Eu criei esse if e coloquei toda aquela nossa estrutura de código anterior. Basicamente, né? Coloquei aqui um console para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo. Então, se não tiver um ID, então quer dizer que, não tendo um ID, significa que eu tenho que criar uma nova pessoa, tenho que cadastrar ela pelo método que a gente já tinha visto anteriormente. Se não tem um ID, é porque tem um ID. Então, se tem um ID, então eu chamo o nosso método atualiza. Esse método atualiza está aqui no nosso controller. Então eu vou segurar aqui o Ctrl e vou clicar nele para que a gente seja deslocado para a área dele. A parte de atualização, para atualizar aqui no nosso controller, a gente precisa só ter o ID do elemento que a gente quer editar, basicamente. Mas para atualizar na prática, se você se lembra lá do nosso Pessoas de Repositório, a atualização ela é feita com base em duas informações. Eu preciso ter o ID, que é a posição, e os dados da nova pessoa. Tá? Então aqui eu tenho a regra principal de negócio. Então para eu poder atualizar, com base no ID eu vou poder ter essa referência. Então o que eu faço? Eu crio uma nova pessoa. Observe, eu criei uma variável interna chamada pessoa atualizada e eu chamo o nosso método criaPessoa. Esse método criaPessoa é aquele que pega os dados que estão no formulário. Então, se eu editei e os dados foram carregados para a tela, qualquer coisa que eu digitar lá de novo, se eu for criar uma nova pessoa neste ponto aqui, ela já vai ser uma pessoa atualizada. Ou seja, vai ser uma pessoa diferente da que estava anteriormente lá no registro original. E aqui eu só faço um console para a gente ter uma noção se de fato a gente conseguiu pegar os dados que estavam no formulário. Eu mando atualizar no nosso repositório, então eu chamo do nosso repositório o método atualizar. Lembrando que o método atualizar é esse aqui, ó, que recebe um ID e uma pessoa atualizada. Então eu passo um ID e passo a pessoa atualizada, que é essa pessoa que está ali em cima, que a gente acabou de criar aqui. Faço um console para a gente ter uma noção que foi feita a atualização aqui do repositório e faço uma atualização na nossa lista também. Então lá no nosso lista pessoas, eu também criei um método atualiza, que ele tem uma característica semelhante à do nosso repositório, porque o repositório é a nossa base de dados, a lista é só mais a questão visual. Então eu vou segurar o Ctrl, vou clicar aqui nesse atualiza e ele vai lá para o nosso lista de pessoas. Então aqui em lista de pessoas eu tenho dois métodos novos que a gente não tinha visto em aulas anteriores, que é o de atualiza e remove. Então o atualiza, ele recebe um ID e uma pessoa e faz a atribuição dessa pessoa na nossa lista de pessoas para aquela posição específica. Então se eu passar a posição 0, então a pessoa que está na minha lista na posição 0 vai receber uma nova pessoa, que é a pessoa atualizada. E aqui no nosso apagar, basicamente a gente remove de acordo com a posição, então não tem mistério. Então eu passo o ID na posição 0, eu vou remover somente um elemento, então eu faço aqui um splice na nossa lista. Então aqui não tem muito mistério, esses códigos eles são bem simples mesmo, bem simples. Se você tiver dúvidas, basta perguntar depois aí abaixo no vídeo. Então, se eu atualizei o meu repositório, eu tenho que atualizar a minha lista para que a minha view tenha os dados de fato em tela atualizados. Faço aqui um update da nossa view. E aqui basicamente o que eu faço? O ID da pessoa lá em cima vai dar com um número, por exemplo 0, 1, 2, 3. Então depois que eu fizer todo o processo de atualização, eu tenho que atribuir para ele um valor vazio, né, que é um valor nulo. Para que não fique lá um número de forma persistente, né? Não fique lá, por exemplo, eu vou editar a pessoa 0 e aí fica aparecendo o 0 lá em cima, o 0 lá em cima, e aí quando eu clicar em cadastrar, ele pode cadastrar na posição 0, pode gerar problemas aí no nosso código. Então, isso aqui é só para evitar, né, ter uma prevenção aí de problemas no nosso código. Então, o processo de atualização não tem muito mistério. E o apagar, então, ele é até bem mais simples.
Então, se eu recebo um ID, eu vou apagar. Se eu não recebo um ID, por mais que eu clique em apagar, eu não preciso executar a regra de negócios de apagar um registro. Então, para apagar, eu preciso chamar o nosso método remove da nossa lista de pessoas, que é para remover a pessoa da lista, fazer um update da nossa tela, parte da nossa view, e eu preciso apagar do nosso repositório. Então, eu preciso remover do nosso repositório chamando o nosso método apagar. Então, o apagar do nosso repositório, segurar o Ctrl, clicar aqui, e nós já vimos aqui que o apagar ele já tinha sido implementado também em aulas anteriores. Então, com base no ID, a gente consegue apagar uma pessoa de uma posição específica da nossa lista. Basicamente, o que a gente precisava para fazer as regras de edição e atualização, que seria aí de atualizar ou apagar, já foram feitas. Então, aqui no nosso programa, nós já temos aqui uma listagem com informações sobre as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a pessoa número 4, que está aqui com um nome chamado Bia. Então, eu vou colocar aqui 4. Se eu clicar em editar, observem que aparece o ID dela aqui em cima. Eu posso colocar aqui um nome para ela. Vamos colocar, por exemplo, Bia Santos. Vou mudar aqui a idade dela. Vou mudar aqui o peso. Vou mudar aqui a altura. Muito difícil as pessoas mudarem de altura, né? Mas vou mudar aqui a altura. Vou clicar em calcular. Observe, eu cliquei em calcular. A gente continua tendo uma pessoa com o ID 4, só que agora ela se chama Bia Santos, tem 26 anos, tem uma mudança aqui toda de dados. Observem que a gente tem aqui no console um acompanhamento de tudo isso que foi feito. E se a gente quiser apagar, a gente pode fazer também esse processo para poder apagar. Então, por exemplo, se eu quiser apagar a pessoa que está na posição 0, passei aqui, vou em apagar, deseja apagar o registro 0? Sim. Observem, ele apagou o registro 0, que era o Edson. Ah, mas o registro 0 ainda continua. Continua porque pelo local storage os IDs são sempre sequenciais, sempre começando em 0. Tá? Então a gente tem aí essa pequena dificuldade aí, né? Não tem como a gente de fato apagar a posição 0 desse nosso local storage. Mas a gente apaga o conteúdo, que é o que importa. Então a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!